Olá, crianças! Tudo bem? Como passaram da semana passada para cá? Estão bem, né? Se cuidando, não é isso? Isso mesmo. Que bom que a gente pode estar aqui de novo se encontrando, né, para estudarmos sobre a palavra de Deus, sobre as histórias da Bíblia, não é? Vocês lembram de qual foi a história da semana passada? Hum, Foi sobre Enoque, que andou com Deus. E que na Bíblia não tem muita coisa falando sobre Enoque, mas que fala que ele foi um homem de fé, um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus, ou seja, um homem que obedeceu a Deus, não é? E hoje nós vamos estudar a história, sabe de quem? Olha, na Bíblia diz que Enoque gerou Matusalém. Lembra disso? Enoque gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Gerar é ter filho. Então, Enoque teve um filho que se chamou Matusalém. Matusalém teve um filho que se chamou Lameque. Lameque teve um filho que se chamou Noé. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre Noé. Noé era o filho, o pai de Noé era Lameque, o avô de Noé era Matusalém, o bisavô de Noé era Enoque. Então, Noé era bisneto de Enoque, aquele que andou com Deus. E nós vamos ver uma coisa parecida da história de Enoque com a história de Noé. Nós vamos ver uma coisa parecida nas duas histórias hoje. Mas antes nós vamos ouvir uma música, vamos cantar um pouquinho junto com esta música aqui. Escute tudo, vê, sim, Deus tudo vê. Escute o Senhor, tudo que faz ao diz você. Quem você diz, Deus tudo escute tudo vê, sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ao diz você. Tudo que faz ao diz você. Isto, a música nos diz que tudo que você faz, tudo que você diz, Deus escuta tudo e Deus vê tudo. Guarda isso, hein? Isso vai ser muito importante. Deus tudo escuta e tudo vê. E hoje o nosso versículo, ele vai falar um pouquinho sobre Noé, né? Vai falar sobre Noé. E diz assim o versículo de hoje. O de hoje, hein? Ó. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. O versículo da semana passada. O versículo da semana passada, da história de Enoque, disse: E andou Enoque com Deus. E aqui o de hoje, que é da história de Noé, vai dizer: Noé achou graça diante de Deus. O que significa achar graça diante de Deus? A história de Noé, ela está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Gênesis, lemos? Primeiro livro da Bíblia. No mesmo livro que a gente estudou a história de Enoque, que agora a gente já sabe que é bisavô de Noé, isto. Então, diz que Enoque andou, caminhou, obedeceu a Deus. E aí, em Gênesis capítulo 6, depois que Enoque morreu, e aí veio vários filhos e vários, né, outros filhos também, o mundo começou a encher de gente. Começou a encher de gente, o mundo daquela época. E aí nasceram vários outros filhos, né? Noé, ele teve irmãos, os seus pais, o seu pai, o seu avô, teve outros filhos.
E aí, então, começou a encher de gente na terra, a encher de gente na terra. E no capítulo 6, diz assim, no versículo 5, que aconteceu uma coisa onde começa a aparecer mais a história de Noé. Diz assim no versículo 5, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, né? Vamos ler lá? Tá assim, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do coração do homem. A maldade do homem começou a crescer muito. Começou a ter muito roubo, muita matança, muita mentira, muita coisa ruim mesmo. As pessoas passarem as outras para trás, enganarem, e o mundo foi só enchendo de maldade, só enchendo de maldade. E aí, então, Deus diz no capítulo 7, Deus se arrependeu de ter criado o mundo. E aí Deus diz assim, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Vou destruir todos esses homens. Eles são muito maus, eles não me obedecem, eles se afastaram da verdade. O homem e o animal. Deus não ia destruir só o homem, o animal também, os répteis, as aves, os passarinhos, porque me arrependo de os ter feito. Aí no versículo 8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. É o versículo que a gente viu aqui. Noé achou graça diante do Senhor. Deus olhou e entre aquela maldade toda, todas aquelas coisas ruins, todo roubo, toda matança, toda mentira, toda ação de passar os outros para trás, Deus viu e achou um homem que, como na Bíblia, no versículo 9 de Gênesis 6, diz assim, ele era justo e íntegro entre os da sua época. Ele era um homem justo e íntegro. E Deus, então, viu Noé e viu que ele era um homem justo e íntegro. E diz o final do versículo 9 assim, Noé andava com Deus. Olha o nosso versículo sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Noé também andou com Deus. Lembra que eu disse a vocês que Enoque aparecia no livro de Gênesis e depois só aparecia lá no livro chamado Hebreus, lá no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo, num livro em que foi feita uma relação de homens e mulheres de fé do Velho Testamento, da Bíblia. Então, a gente achou Enoque lá em Hebreus capítulo 11. E Noé também está nessa lista de homens de fé. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam naquela época, mas ele tinha fé em Deus. Aparelhou uma arca, fez uma arca para a salvação da sua casa. Noé foi um homem de fé. E esta fé, gente, a gente precisa lembrar de uma coisa. A fé de Enoque em Deus, a fé de Noé em Deus, isso não é porque eles eram bons, não. Isto é porque Deus colocou no coração deles esta fé. E eles se tornaram homens que caminharam com Deus, que obedeceram a Deus. Então, quando eles obedeceram a Deus, eles se tornaram homens de fé em Deus, não é? E diz que Noé, da mesma maneira que seu bisavô Enoque, ele andou com Deus. E ele, por andar com Deus, então ele achou graça diante de Deus. E aí, Deus disse que ia destruir toda a humanidade, porque estava tudo ruim. E aí, Deus olha e acha Noé
um homem justo, um homem de fé. Então Deus diz: eu vou destruir toda a humanidade, todos os animais. Mas aí, quando viu Noé, um homem justo, disse então que ia preservar, ia deixar Noé e a sua família vivos juntamente com alguns animais. E aí, então, seguindo no capítulo 6, Deus diz para Noé construir uma arca. O que é uma arca? Imagina um navio gigante. Agora você imagina muito, 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 muito mais do que isso, não é? Era uma arca. E aí Deus diz que nessa arca Noé ia separar um casal de cada animal, ia colocar dentro da arca. Ia entrar Noé, a sua esposa, os seus filhos, porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Ia juntar os 3 filhos com as suas famílias e Deus ia preservar essa família, ia preservar alguns animais para depois poder povoar novamente a terra. Mas sobre essa construção da arca, como aconteceu essa destruição, essas coisas todas, isso você vai ter que vir assistir a nossa aula na semana que vem novamente, porque sobre isso nós só vamos falar na semana que vem. Semana que vem você vai ver como foi a ordem, e é interessante que Deus diz assim, até as medidas, qual a madeira que vai usar, como é que vai pregar, como é que vai... Deus fez papel de arquiteto, ele falou tudo como tinha que ser feito. E disse para Noé, tá aqui, o planejamento tá todo aqui, você vai fazer exatamente desse jeito. Mas isso a gente só vai ver na semana que vem. O que acontece quando Noé começa a construir a arca? Porque Noé, ele obedeceu a Deus. Ele não conseguia, talvez, entender realmente o que estava acontecendo, né? Mas isso também a gente vai comentar na aula que vem. E aí, mas ele obedeceu a Deus. Deus falou para ele fazer, ele tinha fé em Deus, ele confiava que Deus estava dizendo o que era certo, o que era bom, então ele foi lá e fez, não é? E esse é um exemplo para a gente de fé, que a gente deve realmente também andar com Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus, principalmente nesse mundo mal que a gente está vivendo, não é? A gente vê o mundo de hoje está quase parecido com o mundo lá da época de Noé, né? Cheio de maldade, de mentira, de coisa ruim, mas Deus preserva aqueles que são seus. E nós estamos, então, necessitando lembrar de que nós precisamos obedecer a Deus, fazer como Noé e como Enoque, andar com Deus. E que vocês possam andar com Deus cada dia na vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, porque mais uma vez podemos estar estudando sobre a Tua palavra, sobre pessoas, ó Deus, que tiveram fé e que andaram contigo, ó Deus, e que o Senhor achou graça, ó Deus, nessas pessoas, e que o Senhor as preservou, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse tempo também, ó Pai, que o Senhor possa preservar cada um de nós, as crianças, e que elas possam, ó Deus, ter fé em Ti e andar contigo. Tem misericórdia de cada uma delas, que através de Jesus Cristo elas possam conhecer a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora você vai pegar lá junto com o papai e mamãe a sua atividade, que você vai colorir lá o Noé lá, né? E você vai fazer essa atividade. E na semana que vem a gente se vê de novo. Lembre-se, Enoque e Noé, eles andaram com Deus, eles caminharam, eles obedeceram a Deus. E é assim que a gente deve viver, obedecendo a Deus. Um beijo, até semana que vem.